Livro de Números, capítulo 21. Vamos juntos para este precioso livro que temos estudado sempre nos domingos à noite. Números, capítulo 21. No domingo passado, nós vimos os 9 primeiros versículos deste capítulo e nos deparamos com uma história profundamente comovente do Senhor trazendo juízo sobre o seu povo Israel, que mais uma vez murmurou contra ele, contra Moisés, e ele fez isso na forma de serpentes venenosas, serpentes abrasadoras, diz o texto sagrado. E então, tendo clamado o povo ao Senhor, para que houvesse alívio e arrependimento, e suplicado ao mediador Moisés que fosse até Deus e intercedesse em favor deles, o Senhor designou Moisés para erguer uma serpente de bronze. O Senhor atendeu a súplica, a confissão sincera do pecado do povo, e através daquela serpente, todo que olhasse para ela quando fosse picado pelas serpentes venenosas, quando olhasse e lembrasse quem a colocou ali no meio do arraial, então era salvo, não morria. A passagem então começou com um desafio mortal e uma vitória gloriosa, mas em seguida com mais murmuração, reclamação e insatisfação da parte do povo, algo muito comum até aqui, estudando juntos o livro de Números. Nós encontramos um padrão repetitivo de murmurações e queixas da parte do povo de Israel que lembram a nossa própria natureza, nos recordam que também nós somos semelhantes aos israelitas do passado. Mas a passagem também, de acordo com o que vimos, nos revelou o juízo de Deus sobre pecadores que rejeitam a sua graça e não confiam na sua palavra, mas ao mesmo tempo a salvação que vem da sua poderosa mão, gloriosa, porque ele é misericordioso e opera graça e salvação sobre o seu povo. Tivemos então uma importante lição acerca do que é a fé salvadora. Israel desonra a Deus, eles enfrentam o justo juízo de Deus quando enviou serpentes venenosas. O povo de Deus responde a arrependimento e oração, e então eles recebem a misericordiosa provisão divina, a serpente de bronze. Bastava olhar para aquela serpente e eles então viveriam. Isso também nos ensinou, irmãos, a respeito da fé. O episódio de Números 21, versos de 1 a 9, nos ensina a respeito da fé. Aqui nós temos uma bela imagem do que é a fé. O povo de Deus, ainda hoje, é chamado simplesmente a olhar para a provisão divina. Veja que ao contrário dos outros sacrifícios que envolviam as mãos da família, do seu representante, quando levava até o sacerdote, impondo as mãos sobre o animal, para que houvesse assim simbolicamente uma transferência ou uma imputação de culpa, uma prestação de culpa ou uma prestação de contas, um creditar de seus pecados sobre aquele inocente animal para o sacrifício. Números 21 vai nos mostrar que não seria necessário nenhum toque, mas apenas o olhar. Eles deveriam olhar para a provisão de Deus para que fossem salvos. Essa bela história, então, irmãos, nos conduz a uma outra grandiosa e belíssima história na continuação do capítulo 21. O povo de Israel se encontrava em um lugar quase diretamente ao sul do Mar Morto, mas muito, muito distante ainda da terra da promessa. E então o capítulo de hoje, a partir do versículo 10, nos mostra que eles iniciam uma grande jornada e eles vão ter que enfrentar grandes desafios. Eu queria chamar vocês a atenção para a leitura de hoje, Números 21, a partir do versículo 10, e então nós vamos perceber como uma grande história nos encaminhou para uma outra grandiosa e maravilhosa história de fé. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ijé-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus.
porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaebe em Sufá, e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim, Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os poetas: vinde a Hesbom, edifique-se, estabeleça a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, então destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofá, e com fogo até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou espiar a Jazer, tomando as suas aldeias, e as desapossaram os amorreus que se achavam ali, Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu dei na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. O que temos, irmãos, aqui diante de nós é bem interessante. A conquista da terra prometida, então, ela se inicia. Eles ainda não entraram em Canaã, mas algumas guerras eles já começaram a travar. Essas consideráveis informações, esses detalhes históricos e geográficos, eles têm por objetivo nos ensinar algumas lições profundamente bíblicas e práticas. Na verdade, antes de seguir aqui as proposições que vou apresentar aos irmãos, eu gostaria que vocês estivessem atentos pelo menos a 3 coisas, à medida em que estivermos trabalhando o texto de uma forma mais detalhada. Primeiro, notem os detalhes geográficos que vimos na leitura da narrativa da viagem do povo de Israel pelo deserto, e perceba que mesmo não conhecendo todos os lugares, você poderia pegar o mapa, que certamente você tem no final da sua Bíblia, ou uma Bíblia de estudos, e você encontraria esses locais no mapa do Êxodo e da conquista da terra de Canaã. Ou seja, tudo o que temos aqui revelado tinha por objetivo identificar esses lugares no caminho de Israel até a terra da promessa, pois Israel estava posicionado do outro lado do Jordão e estava marchando para chegar até a posse da terra prometida. Precisaria atravessar o Jordão. E então, o que nós notamos aqui?
Todo esse caminho foi criado por Deus para nos mostrar quem estava conduzindo Israel a cada passo em direção ao seu destino. Era o Deus que os libertou da terra do Egito. Era o Deus que os libertou com mão poderosa, braço estendido, e agora guiava o seu povo fielmente por sua providência e poder. Ele então havia designado para eles não apenas esse caminho quando saíram do Egito, mas isso já havia sido preparado antes que houvesse mundo. Ou seja, tudo foi criado para mostrar a orientação de Deus para os filhos de Israel. Essa é a primeira e importante informação que nós devemos notar na narrativa de hoje. Segundo lugar, notem as tarefas que os vários elementos ou as várias pessoas que faziam parte do povo de Deus deveriam assumir. Você vai ter a maioria deles sem nome, exceto Moisés, e eles vão realizar obrigações ou trabalhos durante essa caminhada. Veja, Deus determinou que os filhos de Israel deveriam entrar na terra de Canaã. Esta terra era deles, o Senhor já havia dado a eles, mas eles teriam obrigações a cumprir. Não seria uma tarefa fácil. Deus era por eles, eles deveriam confiar na palavra de Deus, mas eles deveriam executar tudo aquilo que Deus estava mandando. Portanto, eles tinham responsabilidades que eles próprios deveriam fazer, e essa passagem nos relata isso com bastante frequência. Por exemplo, olha o verso 10 mais uma vez. Diz que eles partiram, os filhos de Israel, e se acamparam em Obote. Ou seja, há uma ênfase de que todo o povo de Israel parte e acampa. O que isso quer dizer? Eles estavam viajando. Verso 14, observem também. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Então, existia um livro de registro dessas guerras, dessas investidas em prol ou em direção à conquista da terra de Canaã. Há um registro recontando as batalhas travadas ao longo do caminho. Vejam ainda o versículo 17, você tem o registro dos cantores israelitas compondo canções sobre as vitórias do Senhor. O que isso implica dizer, irmãos? Todo o povo de Israel estava envolvido nessa empreitada. Verso 18, você vai encontrar até mesmo os príncipes do povo cavando poços. Vejam que interessante, não apenas o povo comum, não apenas os servos ou os trabalhadores, não apenas os cavadores de valas, mas os próprios príncipes cavando poços para o fornecimento de água para o povo israelita com os seus próprios cajados. Esse é um registro interessante, está aí no versículo 18. Poço, no cântico, né? Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o seu cetro, com os seus bordões. Então, você vai perceber também no versículo 21, diplomatas transmitindo mensagens ao povo que vivia na região, para que a passagem pudesse ser pacífica, embora tenha sido negada, e a batalha tenha sido travada. Versos 23 e 24, soldado lutando batalhas. Verso 32, espiões sendo enviados para fazer reconhecimento. Versículo 34, guerreiros que confiam no Senhor. Então, irmãos, repetidamente nesta passagem, o que é que nós vamos encontrar nesta noite? Israel fazendo o que se esperava que fizesse, desde o início. Confiar e obedecer a Deus. Confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Israel agora está agindo assim, e sabendo que Deus estava levando o seu povo para a terra prometida, sabendo que Deus havia chamado o seu povo para fazer o que deveria fazer, nós vamos ver o povo crendo nas promessas de Deus, nós vamos ver o povo trabalhando ativamente para a sua salvação com temor e tremor. É algo interessante para a gente aprender. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que a nossa salvação deve ser desenvolvida. De que maneira? Com temor e tremor. Ora, nós já não estamos salvos? Cristo não é o nosso Salvador? É fato.
Do mesmo modo que Deus não salvou o povo de Israel da terra do Egito, salvou. Ele mesmo disse no Sinai: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Contudo, ele mesmo iria ensinar o seu povo como desenvolver essa salvação, como se santificar diante do Senhor, crendo e obedecendo. Crendo na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Então, em terceiro lugar, nós vamos encontrar também uma sensação impressionante aqui nesta passagem. O povo está em movimento. Você precisa observar que no livro de Números, até este ponto, qual era a nossa impressão? Que o povo de Deus estava se arrastando pelo deserto. Porque ele estava sempre reclamando, sempre murmurando, sempre insatisfeito. Mas agora, o que é que nós vamos encontrar a partir desse ponto? O povo prossegue, o povo avança, o povo continua, o povo não para. Isso nos lembra, por exemplo, obras como a de Tolkien, O Senhor dos Anéis, onde há partes dessa história, quando lemos, que parece que naquela grande jornada os pântanos nunca vão acabar. Mas de repente, eles começam a marchar de uma maneira tremenda e uma grande ação continuada, ela passa a acontecer. É justamente, irmãos, o que nós estamos vendo aqui hoje. Tendo o povo de Israel passado por esse longo período obscuro, longa jornada com extremas dificuldades. Lembrem-se, eles passaram por um local, um território repleto de serpentes venenosas. Agora você tem uma sensação de que o povo parece que está caminhando de verdade. E como é que nós vamos notar isso? Nós vamos notar isso pelo menos de duas formas. E aqui eu trago uma notícia muito boa para você nesta noite. Números 21, de 1 a 9, que é uma passagem que nós já vimos, é a última cena neste livro de murmuração do povo de Deus no deserto. Até o versículo 9, a murmuração vai até aí. Mas a gente conseguiu chegar até hoje, no versículo 10, e o que é que nós passamos a ver? Finalmente, tendo conseguido passar juntos por tudo isso, nós não vamos ver mais aquela murmuração em massa em todo Israel, que inúmeras vezes se repetiu. Agora nós começamos a perceber que eles estão fazendo algum tipo de progresso. Mas em segundo lugar, eu queria também que vocês notassem a linguagem usada aqui para demonstrar isso. Primeiro, a ausência de murmuração, mas olha só o que você vai ver, por exemplo, no versículo 10. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam. Versículo 11. Depois partiram, se acamparam em Obote, né? Versículo 11. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim. Verso 12. Dali partiram e se acamparam no vale de Gerede. Versículo 13. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon. Você vai encontrar então uma linguagem aqui que vai demonstrar uma ação continuada de confiança e obediência. Eles partem e acampam. Eles partem e acampam. Eles partem e acampam. Eles estão fazendo então algum progresso. Eles não estão parados, girando suas rodas em algum lugar. Eles estão partindo e acampando, e partindo novamente, e então acampando novamente, e eles vão fazendo isso e progredindo ao longo do caminho. E aí você vai ver as várias cidades marcando isso, geograficamente falando. O povo agora parou de murmurar e começou a obedecer e a crer. E aí você vai observar também, nos versículos 16, por exemplo, 18, 19 e 20, eles continuando a sua jornada. Vejam o verso 16, dali partiram para Beer. 18, poços que os nobres cavaram, que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões, e do deserto partiram para Matana. Verso 19, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Baamote.
Verso 20, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cismo de Pisga, que olha para o deserto. Você começa a ter uma noção de movimento, de ação. Povo de Deus quando para, povo de Deus quando deixa de fazer o que tem de fazer, povo de Deus quando para de crer e obedecer, fica estagnado e o resultado é reclamar, murmurar, viver insatisfeito. Mas agora a reação, eles entendem a lição. E eles começam então a fazer o que Deus lhes manda fazer. Por fim, você vai ter essa noção de movimento e você vai encontrar 3 verdades que nós vamos aprender hoje juntos aqui nesta noite. Quando nós lemos esta passagem, nós vamos encontrar essas 3 verdades muito claras aqui. A primeira, essa noção de movimento, os versos de 10 a 15, versos de 16 a 20, a celebração da provisão da água pelo Senhor para o povo de Deus. E então, do verso 21 ao 35, eles aprendendo, de fato, na prática, quem estava lutando por eles. Deus estava lutando por seu povo. De modo que, irmãos, nesta noite, a passagem em questão vai tratar de forma gloriosa da soberania de Deus, mas também da nossa responsabilidade humana enquanto peregrinos e cristãos. É um tema que tem sido frequentemente explícito, mas às vezes implícito, desde que os filhos de Israel deixaram a terra do Egito. Eles estão a caminho de Canaã, mas à medida em que eles vão caminhando para Canaã, eles vão perceber que o objetivo final era claramente este: confiar na soberania de Deus e com isso fazer o que Deus estava lhes mandando fazer. Em outras palavras, crente, a terra é sua. Vá agora, enfrente o seu inimigo e tome-a para si. É o que Deus estava ensinando ao povo de Israel. Ele vai expressar isso de forma repetida. Ele vai lhes conceder a terra. Ele vai lhe conceder, ou vai entregar em suas mãos os reis, seus exércitos, suas cidades, seus filhos, suas riquezas e suas filhas. Mas Israel teria a responsabilidade de conquistar a terra que Deus lhe deu. E assim, irmãos, o tema geral nesta passagem se tornará cada vez mais implícito ou explícito, claro para nós, à medida em que nós estivermos lendo o texto sagrado. A terra agora é sua, disse o Senhor. Você precisa tomá-la para si. Toda esta passagem, meus amados irmãos, enfatiza, carrega como marca esse tema. Deus é o nosso guia, Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso conquistador. Ele é a fonte da nossa provisão e do nosso sucesso. E nós temos a responsabilidade de seguir com fé e obediência, enquanto Ele confirma em nossa caminhada cada uma de suas promessas. Vamos ver isso então? O Senhor guia o seu povo. É a primeira proposição da mensagem desta noite, com base nessa divisão apresentada pelos irmãos. Versos de 10 a 15. Nós vemos Deus guiando o seu povo justamente a partir do versículo 10 de Números 21. Matthew Henry, um puritano do século 17, ele escreveu o seguinte certa vez, comentando Números 21. Henry falou: a promessa de Deus de dar a terra de Canaã a Israel não significava que não haveria lutas. Pelo contrário, continua Henry, significava que ele estaria com eles nas batalhas e lhes concederia a vitória. Veja novamente então, a partir do versículo 10, que enquanto o Senhor guia o seu povo, Ele vai fornecer às gerações um diário de viagem que os leva de Obote, ou os leva até a região de Obote, bem ao sul do Mar Morto. Ficava ali, na fronteira com Moabe.
É um diário de viagem, irmãos, fato, mas que mostra, como eu disse, Deus guiando o seu povo até o local exato. Qual era o propósito de Deus? Levar o povo até a terra de Canaã. Lá na terra de Canaã, o que Deus prometeu ao povo, que daria aos israelitas descanso e fartura. Descanso de suas peregrinações, de suas viagens, eles tinham que partir e acampar sucessivas vezes. Descanso de suas guerras, porque para conquistar a terra eles teriam que lutar, e lutar bravamente. Descanso de seus inimigos, porque depois de derrotá-los, eles não precisariam mais enfrentá-los. Eles encontrariam então uma terra que mana leite e mel. Tudo o que eles iam encontrar lá, disse o Senhor, já estaria pronto. Eles iriam conquistar o que estava ali e iam fazer com que aquilo prosperasse. Deus então prometeu descanso ao seu povo e ele cumpriria isso. Mas para que isso acontecesse, era necessário que eles fossem levados até lá. Quem iria então guiá-los? O Senhor. Os versículos então, irmãos, de 10 a 15 apontam para isso. Eles mostram o Senhor guiando o seu povo por todo o caminho até aquela terra de descanso. Agora, por que isso é tão interessante para nós? Lembrem-se, Israel no deserto se tornaria modelo para o povo de Deus em todas as eras e épocas. Lembrem-se que é por essa razão que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que o livro de Números foi escrito para nós, para nossa instrução. E o que é que então nós percebemos em última análise? Quem é o guia do povo de Deus rumo a Canaã celestial? O nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Ele, o nosso provedor? Quem é Ele? É aquele que conquista para nós a terra da promessa. E o que foi que Ele nos disse em meio às nossas lutas e peregrinação no deserto deste mundo? Mateus capítulo 10. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus é quem guia o seu povo. E o relato aqui, que revela o Senhor como guia de seu povo no caminho para a terra de Canaã, tem perfeito cumprimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande reformador Calvino, comentando sobre o livro de Números, ele escreveu: embora Deus pudesse ter dado a terra sem qualquer esforço para Israel, Ele quis exercitar-lhes a fé e obediência em cada passo, ensinando-os a confiar, não em seu número e em sua força, mas em sua promessa. É assim, irmãos, que nós devemos viver e caminhar neste mundo como povo de Deus. Quando nós passamos a confiar em nossa própria capacidade e inteligência, recursos, realização ou realizações, nós fracassamos. Porque nós passamos a enxergar nessas coisas o motivo do nosso avanço, quando na verdade isso não acontece. Mas quando nós focamos nas promessas de Deus, aí sim, nós entendemos que soberanamente Ele nos guia como seu povo, e Ele usa as nossas capacidades, porque Ele mesmo nos deu para o seu serviço. Nós entendemos a nossa responsabilidade, mas nós não fazemos nada confiando na força do nosso próprio braço. Essa primeira e importante lição, ela deve ser guardada para nós nesta noite, porque ela nos encaminha para as que seguem. O Senhor é o guia de seu povo, mas Ele também é aquele que
provê para o seu povo. Esse é então o segundo ponto, ou a minha segunda proposição nesta noite. Nos versículos 16 a 20 nós vemos isso. É o Senhor que provê para o seu povo. Thomas Brooks escreveu: Deus dá água, mas manda que cavemos os poços. Ele abençoa os esforços santos e torna os meios eficazes para refrescar as almas sedentas. Por exemplo, Deus promete em sua palavra que não deixará nenhum dos seus mendigarem o pão. Ele pode fazer com que a sua provisão ela venha de modo extraordinário em determinadas circunstâncias? Sim. Mas ordinariamente como ele opera? Soberanamente, ele move o coração de seu povo para assistir os que mais necessitam. Eis aí o valor da diaconia na igreja, o verdadeiro significado do serviço. Deus provê aos que mais necessitam, usando os dons e talentos e recursos de seus servos para assistir os que mais precisam. É assim que ele ensina a nós acerca da sua providência. Como Brooks escreveu, Deus dá água, mas ele ordena que cavemos os poços. Cristo ressuscita Lázaro, mas ele manda que os homens retirem a pedra, removam a pedra do sepulcro, para que ele manifeste a sua glória. Então nós vemos aqui que após a demonstração de que ele é o guia de seu povo, Deus vai mostrar como por sua providência, ele iria também ensinar a eles algo precioso sobre dependência. Nos versos 16 a 20, nós vamos ver essa provisão através dos poços que foram cavados para que o povo não morresse de sede. E não é interessante, irmãos, perceber essa interação? Notem, por um lado, o próprio Deus vai dizer a Moisés no versículo 16, dali partiram para Beer, este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés, ajunta o povo e lhe darei água. Deus promete providenciar água para o povo, mas como é que essa água seria providenciada? Ele iria envolver o povo nessa empreitada. Eles deveriam cavar os poços. Através dessa escavação, a água, ela então viria do solo para matar a sede do povo de Israel. Isso faz, irmãos, com que o povo de Deus escreva uma canção extraordinariamente maravilhosa. Veja que interessante. Verso 17, então cantou Israel este cântico. Olha que importante isso aqui. O cântico diz, brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões. Quando o crente entende a doutrina da providência de Deus, ele nunca vai atribuir aos seus esforços a vitória e a realização de seus feitos. Por isso que todo crente, quando ele alcança alguma bênção, ele conquista alguma vitória, ele sai vitorioso em qualquer empreitada, lembrem-se disso, ele sempre vai dizer, só lhe deu glória. A Deus somente toda a glória. É justamente isso que você está vendo aqui. Eles vão cavar os poços. Os príncipes e os nobres estão envolvidos nisso aí. Olha que interessante. O povo escreve uma canção sobre a escavação do poço e até mesmo observa que não são apenas as pessoas comuns envolvidas em sua perfuração, mas os príncipes também estão envolvidos nisso. E vejam que linguagem maravilhosa é utilizada por Moisés. Os nobres do povo cavavam com o cetro e com os seus cajados. Mais uma vez, Matthew Henry, ele diz, os nobres tomaram as ferramentas e Deus enviou a fonte. Quando grande e pequeno se unem para buscar a bênção, o Senhor envia
rios no deserto. Essa não é uma maravilhosa lição a respeito da cooperação que sempre deve existir no meio do povo de Deus? Quando nós entendemos os nossos papéis, desde a nossa própria casa, da nossa própria família, pai, mãe, filhos, marido, esposa, presbíteros, diáconos, membros da igreja, pessoas comuns e pessoas em posição de liderança e autoridade, todas elas envolvidas em um só propósito: marchar, seguir adiante, não parar, não estagnar, mas cumprir a grande comissão, sabendo que Deus soberanamente guia o seu povo, enquanto Ele concede a nós grandiosas responsabilidades. Isso nunca dá certo quando nós nos rebelamos contra Deus. Lembre-se do episódio de Corá, Datã e Abirão. Eles estavam insatisfeitos com o fato de serem levitas, o que já era uma grande honra. Eles queriam mais. Queremos o governo, queremos o sacerdócio. Isso nunca dá certo. Deus coloca cada um de nós por graça somente, não é por mérito, em posições estratégicas para que nós então cumpramos o plano que Ele estabeleceu. Até que Cristo volte, nós devemos cumprir o nosso chamado de ser sal e luz para este mundo. Pense na imagem que é narrada aqui. Os líderes do povo de Deus, com os seus cetros e cajados, sendo usados como instrumentos de escavação. O cetro representava a posição de liderança daquele nobre em meio ao povo. Os cetros eram diferenciados, eles tinham desenhos que carregavam os símbolos e os estandartes de cada tribo. Eles estão usando para um trabalho braçal, revelando grande cooperação com o povo, proximidade com ele, tamanha humildade e confiança na dependência de Deus. É uma imagem também de Deus soberanamente prometendo a provisão da água e ainda assim fazendo isso por meio da instrumentalidade de seu povo. Mais uma vez, eu repito, soberania de Deus e a responsabilidade humana cooperando. Não é uma ideia de que Deus depende de nós, mas Ele usa servos obedientes e crentes para o seu serviço. Ele tem prazer em fazer isso. Ele provê água para o seu povo, mas como Ele faz isso? Por meio da confiança e obediência de Israel à sua palavra. Calvino diz sobre este episódio: Deus quis ensinar-lhes que mesmo no deserto não faltaria provisão, desde que eles caminhassem segundo sua palavra. Ele ordenou que trabalhassem e lhes deu o resultado. Eu lembro que uma vez, no início de meu ministério, eu não entendia muito a respeito de evangelização. Eu tinha até alguns escrúpulos com respeito a isso, até que um amigo meu, mais experiente, me ensinou que por vezes nós, reformados, nos escondemos atrás da doutrina da soberania de Deus para não fazer o que Deus nos manda fazer. E ele disse: Alain, Deus não vai mandar os seus eleitos se a gente não pregar. Deus não vai mandar os seus eleitos se não investirmos na obra missionária. Deus não vai mandar os seus eleitos se nós não orarmos pela conversão dos perdidos e não orarmos para que o Senhor levante servos fiéis para cumprir esse chamado. Foi justamente aí no início do meu ministério que houve uma guinada na minha compreensão a respeito do que eu estava fazendo. Eu estava deixando de assumir uma responsabilidade que Deus me confiou, porque eu estava me apoiando na soberania divina. Não. Deus age e Ele usa o seu povo como instrumento para cumprir esse glorioso propósito.
E de fato, irmãos, isso nos lembra novamente da promessa que o Senhor Jesus fez, certa vez a uma mulher, junto a um poço, na cidade de Samaria, em uma aldeia de Samaria. Ele prometeu a ela que poderia dar uma água àquela mulher, que mataria a sua sede para sempre, pois uma fonte jorraria dentro dele, que proporcionaria vida eterna para ela e para todo aquele que nele cresce. E assim, irmãos, do mesmo modo que esta passagem hoje à noite nos lembra da provisão de Deus para o seu povo, ela também nos lembra que, em última análise, o Senhor Jesus Cristo provê uma fonte de vida eterna da qual o seu povo pode beber. No deserto aprendemos que só Deus pode fazer jorrar água. Em Cristo descobrimos que Ele mesmo é a água da vida. Os poços que cavamos podem matar a sede do nosso corpo, mas somente Cristo pode matar a sede da nossa alma. A mulher samaritana veio ao poço buscar água e encontrou a fonte para a vida eterna. Israel cavou poços e descobriu a graça divina. Os cantos de Israel junto ao poço eram prelúdios de uma alegria completa. Disse Jesus: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. O Senhor que deu água no deserto, escreveu Calvino, é o mesmo que encarnado oferece-se como água viva samaritana. Ele sempre foi a fonte verdadeira. Os poços eram apenas figuras dele. Segundo ponto, então, Deus é a provisão para o seu povo. Terceiro ponto, o Senhor também é aquele que luta pelo seu povo. Finalmente, observe, irmãos, nos versículos 21 a 35, nós vemos o Senhor lutando pelo seu povo em duas passagens distintas. A primeira delas, os filhos de Israel vão se encontrar com um rei chamado Seom. Era o rei dos amorreus. Assim como os edomitas, Seom não permitiu que os filhos de Israel passassem por sua terra, e então mais tarde eles vão encontrar um outro rei, Og, o rei de Bazã, terra de gigantes. E esse mesmo rei, ou este outro rei, também se recusará a permitir que o povo de Deus entre em sua terra. Então, no versículo 34, observem, nós lemos o que o Senhor disse a Moisés. Vejam mais uma vez, por favor. Não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. O Senhor novamente indicaria a Moisés que ele mesmo seria aquele a entregar os inimigos nas mãos de seu povo, porque ele lutaria pelos seus. Duas verdades, irmãos, preciosas aqui, então precisam ser observadas nesta última parte da passagem do capítulo 21. A primeira delas é que repetidamente no Antigo Testamento, as vitórias do povo de Israel sobre Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, seriam lembradas, celebradas pelos livros proféticos, pelos escritos, livros históricos, pelos livros poéticos do povo de Deus. Eu poderia citar várias passagens aqui, mas eu queria dar um exemplo apenas para vocês. Veja Josué capítulo 9 comigo. Livro de Josué, capítulo de número 9. No capítulo 9, quando Josué se preparava para liderar os filhos de Israel em uma batalha nas montanhas e nas planícies de Canaã, contra os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, uma exceção notável entre essas tribos de Canaã, ela então se destaca. É aquela que era composta dos gibeonitas. Em outras palavras,
Todas as outras tribos de Canaã tomaram uma decisão errada, assim como Seom e Og resolveram enfrentar o povo de Israel. Lembrem-se, Seom e Og foram grandes reis. Og era um rei temível, como eu disse, ele era um gigante. Mas todas as nações de Canaã, ou tribos cananitas, decidiram lutar contra Israel, que estava entrando em sua terra. Mas o que foi que os gibeonitas eles fizeram? Eles decidem que o plano das demais tribos não era bom. E eles vão então estabelecer uma estratégia. Veja o versículo de número 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Eles ouviram falar das histórias de Deus por meio de Josué, enfrentando e derrotando a fortaleza de Jericó, a cidade de Jericó e a cidade de Ai. Mas isso não é tudo. Vejam agora os versículos 9 e 10. Isso nos informam algo importante. Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Mas aí olhem só o verso 10. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Eles não só souberam do que aconteceu já no território de Canaã, com as cidades de Ai e Jericó, eles vão relatar, observem, que eles estavam informados do que aconteceu com 2 grandes reis amorreus, Seom e Og. Depois você pode verificar, e se você tiver uma concordância bíblica, você vai observar quantas vezes a vitória do povo de Israel sobre Seom e Og ocorrem no Antigo Testamento. Pelo menos 10 vezes essa história é mencionada. Repetidamente eles são lembrados como reis que enfrentaram o povo de Deus e foram derrotados. E por que isso, irmãos? Porque essa preciosa informação, porque ela é repetitiva, porque ela é cantada nos salmos da Bíblia, porque essa foi de fato, realmente a primeira vitória do povo de Deus. Eles nunca haviam derrotado grandes reis anteriormente. Os egípcios foram derrotados, é fato, mas foi o Senhor que os derrotou. Naquele episódio, eles não se envolveram em batalha. Mas agora, Deus estava responsabilizando o seu povo para que com fé e obediência fizessem o que deveria ser feito. Eles deveriam lutar. Então, aqui você tem o registro da primeira grande vitória militar de Israel contra os ocupantes da terra da promessa. E o que aconteceu com esses grandes reis e os seus exércitos? Eles foram eliminados. O que foi que eles disseram? Nós não vamos deixar vocês entrar. Nós iremos combater contra vocês. Nós iremos lutar contra vocês. E o que foi que Deus disse a Moisés? Não tenham medo. Não temas, eu já entreguei esses homens, esses reis, esses exércitos em suas mãos. Eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. O povo então estava começando a entender o plano de Deus para a vitória. No Egito, eles permaneceram parados,
Eles apenas observaram tudo, mas agora eles estavam recebendo a ordem de Deus e eles estavam executando. A terra é de vocês, vocês devem tomá-la para si. Eles vão lutar e eles vão exterminar todos eles. John Owen diz o seguinte a respeito dessa passagem, o príncipe dos puritanos: quando os crentes encontram reis poderosos em seu caminho, lembrem-se, nenhuma oposição pode resistir ao braço do Senhor estendido por seu povo. Quando os crentes encontram reis poderosos no caminho, lembrem-se, nenhuma oposição pode resistir ao braço do Senhor estendido por seu povo. E então, irmãos, de forma repetida na história de Israel, esse acontecimento específico é lembrado e celebrado, a vitória do Senhor sobre Seom e Og, reis dos amorreus. Agora, curiosamente, os ocupantes da terra de Canaã notam isso. Eles têm consciência disso. E isso se torna tão perturbador para os gibeonitas que eles, sozinhos entre os seus companheiros cananeus, decidem usar uma estratégia para fazer uma aliança e não morrer também. Ao invés de resistir ao povo de Deus, porque eles já sabiam a notícia de que Deus havia entregado toda Canaã nas mãos dos israelitas, eles então vão buscar um tratado de paz. Eles vão fazer uma aliança com eles. Depois vocês podem ler cuidadosamente os capítulos 9 e 10 de Josué e vocês vão notar isso. Agora, essa é uma verdade gloriosa e eu preciso que os irmãos observem aqui. A repetição na palavra de Deus não é sem sentido. E a razão por que, irmãos, essa vitória é celebrada pelo povo de Deus é uma prova da fidelidade do Senhor para com o seu povo em meio a uma dura jornada pelo deserto a caminho da terra de Canaã. É a lembrança de que Deus luta por seu povo. É uma lembrança de que as nossas lutas, elas são reais, as nossas batalhas, elas existem, as dificuldades, elas estarão sempre diante de nós. Mas como disse Davi quando foi enfrentar Golias, a batalha pertence ao Senhor, e por isso eu irei e vencerei o gigante. Richard Sibbes, ele escreveu o seguinte, ele disse: os gigantes de Bazã e os reis de Canaã não eram maiores do que o coração orgulhoso que habita no homem. Mas o mesmo Cristo que derruba um, derruba também o outro. Por vezes, as derrotas da nossa alma, elas acontecem aqui dentro. Porque a falta de fé e de obediência de nossa parte faz então com que nós não triunfemos naquela que é a maior luta deste mundo. Paulo, escrevendo aos Efésios, irmãos, nos diz, capítulo 6, que nós devemos, para esta luta, tomar toda a armadura de Deus. Mas por vezes nós não vencemos porque nós queremos tomar a nossa própria armadura. A nossa própria armadura não nos fará triunfar, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Veja que o povo de Deus deveria tomar posse da terra, e Deuteronômio vai explicar isso bem, porque o Senhor estava julgando um povo idólatra, que queimava os seus filhos para imagens de escultura, sacrificava bebês, queimando ao fogo, além de outros pecados graves. O povo de Canaã já estava julgado pela sua impenitência. A batalha, antes de ser entre exércitos, era contra o Senhor e potestades e principados do mal que dominavam os corações daqueles reis e daqueles homens. Isso nos leva para o quarto e último ponto. Deus luta pelo seu povo, Ele é o provedor de seu povo, Ele guia o seu povo e, do mesmo modo, em quarto lugar, Jesus luta por sua igreja. Jesus luta por seu povo.
Martinho Lutero escreveu: assim como Deus combateu por Israel contra Seom e Og, Cristo combateu por nós contra o diabo, o mundo e a morte. Aqui está a última verdade ou proposição que eu gostaria que você notasse. Em última análise, irmãos, a imagem e figura da peregrinação do povo de Israel pelo êxodo no deserto, rumo à conquista da terra prometida, apontaria para aquele que luta por seu povo, Jesus Cristo. Quando nós abrimos, por exemplo, o livro do Apocalipse, vemos João falando sobre a ira do Cordeiro contra os seus inimigos. Há um maravilhoso hino. Ele foi composto no século XIX por Thomas Kelly e foi amplamente cantado entre reformados e luteranos. O seu título diz assim: quem é aquele que vem de Edom? Suas palavras sobre Jesus Cristo lutando por seu povo, com suas vestes salpicadas de sangue, travando guerra contra todos os seus inimigos, é relatado em uma maravilhosa poesia. Traduzindo, ficaria mais ou menos assim: quem é este que vem de Edom, com vestes de sangue a brilhar, que aos cativos traz liberdade, bondade sem fim a ofertar, glorioso em seu caminhar, glorioso ao seu povo salvar? É Jesus o grande vencedor, que avança com poder real. Oh, quão glorioso é vê-lo vencer o pecado e o mal! Jesus é forte para salvar, mestre em libertar e curar. Porque suas vestes estão manchadas? É o sangue dos seus oponentes. Todos caem perante seu braço, nenhum fica em pé à sua frente. Caídos estão sem se erguer, prostrados sem poder vencer. Última estrofe diz assim: reina, ó Cristo, eternamente, a coroa é teu galardão, teu povo cantará louvores por tua vitória e perdão. Lutaste os inimigos teus, contra os inimigos teus, curarás os filhos de Deus. É maravilhoso poder cantar a nossa fé. Os cânticos hoje, que são entoados na maioria das igrejas evangélicas, não falam nada sobre isso. Falam sobre um Cristo fraco. Falam sobre um Cristo apaixonado, como se fosse um namorado olhando para a sua namorada, todo derretido, amolecido, frouxo. Não é aquilo que descrevem, o que é descrito pela inódia protestante clássica. Vejam que letra maravilhosa, baseada naquilo que reflete o nosso Cristo como um verdadeiro rei. Ele protege o seu povo, ele guia o seu povo em aliança, ele provê, não deixando faltar nada para ele. Ele luta contra os seus inimigos e os derrota, todos eles. Ele é o Cordeiro vencedor. Quando nós vemos aquela cena, por exemplo, no Salmo 23, Cristo, bom pastor, com uma vara e um cajado, de imediato, a cena que vem em nossa mente, ela é pastoral e bucólica. Mas essa vara e esse cajado são instrumentos também de proteção. Eles são empunhados por um Salvador que luta por você, que luta por mim. Um Salvador que lutou por nós até a morte. Ele lutou contra aquele que atacou o seu calcanhar e então finalmente ele pisoteou o seu inimigo e o esmagou debaixo dos seus pés. Ele é aquele que nos deu uma promessa gloriosa, irmãos, que nos ordena marchar com fé e obediência. Ele nos lembra, através do seu apóstolo, que o seu último inimigo a ser derrotado será a morte, e portanto nem a morte nós devemos temer. Onde está, ó morte, a tua vitória, diz o Senhor? Onde está o seu galardão? Tragada foi a morte pela vitória. Esse é o Rei a quem servimos, é o Senhor a quem adoramos, é o Salvador da nossa alma. E nós devemos ter a consciência de que somos soldados em seu glorioso exército.
Thomas Watson escreveu: Cristo não apenas intercede por nós, Ele também guerreia por nós. Enquanto os crentes oram, Ele peleja e vence. Lembrem-se, meus amados irmãos, Cristo não nos salva à distância. Ele entra no campo de batalha, sangra e vence por seu povo e no final nos coroa com glória e vitória. Assim como o povo de Israel olhava para Moisés com o cajado erguido, nós como cristãos devemos olhar para o Cristo erguido na cruz, vencendo onde estaríamos perdidos. Lembre-se, o maior gigante não era Og, mas a culpa que Israel carregava por sua murmuração, por sua reclamação, por sua insatisfação, falta de fé e confiança no Senhor. O maior inimigo não era Seom, mas a morte, e fez com que o povo no deserto lembrasse o juízo de Deus pelos seus pecados, e ainda assim, tão misericordioso e providente, colocou aquela serpente de bronze para que eles não esquecessem jamais de um Salvador. Cristo desceu ao mundo e esmagou todos os seus inimigos sob os seus pés. Nenhum inimigo terreno ou espiritual é maior do que o nosso Redentor. Portanto, Cristo não apenas abre o caminho para o céu, mas Ele carrega os cansados, Ele sustenta os caídos. É Ele quem garante a cada um de nós a chegada à terra da promessa. Assim como falava hoje aos catecúmenos, não duvidem se vocês creem de todo o seu coração no Senhor Jesus Cristo. Porque se vocês acham que é necessário para que façam profissão de fé e recebam o seu batismo, que vocês nunca errem, que vocês nunca caiam, que vocês nunca decepcionem o Senhor. Eis aqui um homem que tem feito isso constantemente. Pois assim somos nós, cada um de nós. Não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Basta apenas um erro para que sejamos condenados ao inferno. Pois todo pecado é transgressão da lei. Mas basta que confiemos em Cristo Jesus. É Ele quem garante ao crente a sua entrada na terra da promessa. Eu concluo lembrando que toda esta passagem, então, foi preparada pelo Senhor para lembrar ao povo que pertence a Ele, povo de Deus, que em todas as dificuldades e circunstâncias terríveis, em todas as decepções e provações no caminho para a terra prometida, o Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é aquele que sempre lutará por nós. Vamos orar. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai celestial, nós te damos graças pelo Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, nosso guia, nosso rei, cuja vara nos conduz, cujo cajado nos sustenta, e que peleja por nós contra o pecado, a morte e todo o mal. Nós te bendizemos, Senhor, porque nos conduzes pelo deserto deste mundo caído, dando-nos águas vivas no meio das provações e tribulações. Concede-nos graça, Senhor, para que em cada passo confiemos e obedeçamos, tendo fé naquele que nos guia, nos fortalece e luta em nosso favor. Livra-nos, ó Senhor, da indolência espiritual. Faz-nos ativos em responder com fé às tuas santas promessas e ainda assim mantém-nos em total dependência de ti, pois sabemos que nossa guerra é em vão, a menos que tu mesmo lute por nós. Ó Deus misericordioso, ouve as nossas orações, firma-nos no teu amor, guarda-nos na tua verdade
e conduz-nos finalmente àquela terra onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, mas somente a plenitude de alegria diante do Cordeiro vencedor. Tudo isso te pedimos humildemente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, seja dada toda a honra e glória, hoje e sempre. Amém.